que ele é editor da Kotaku, tá conversando com muita gente dos bastidores da criação de jogos. E o meu favoritinho tal, Stardew Valley. Olá, e neste vídeo vamos dar uma olhada nesse livro aqui que é essencial para desenvolvedores de jogos e também as pessoas que são entusiastas nos bastidores, né, na criação de diversos jogos de videogame. Estou falando do livro Sangue, Suor e Pixels, escrito pelo Jason Schreier, e ele traz aqui os dramas, as vitórias e as curiosas histórias por trás dos videogames. Um livro super legal, assim, eu comecei a desenvolver jogos, né, infelizmente eu não lancei nada, mas por curiosidade mesmo eu comecei a estudar um pouquinho, ver alguns vídeos e tal, e eu achei sensacional esse livro aqui, que ele traz justamente os bastidores, e a gente sabendo um pouco dos bastidores de como é o desenvolvimento de grandes jogos, a gente consegue aprender um pouco, ver onde eles erraram, onde eles acertaram, pra gente então assim tomar como exemplo. Além do que é super bacana também se você gosta de um determinado jogo, saber como ele foi desenvolvido. Bom, mas vamos falar então dessa edição física aqui de Sangue, Suor e Pixels. Ele não é capa dura, é capa cartão mesmo, tá? Ele tem a orelhinha, né, dizendo um pouco dando um resumo, né, da obra. Aqui ele tem essa parte aqui com verniz localizado, até os desenvolvedores aqui também, e o resto ele é fosco. Do lado aqui temos a lombada, Sangue, Suor e Pixels, foi publicado pela editora HarperCollins. E aqui temos a parte de trás, que não tem verniz localizado, é totalmente fosco também. E também tem a orelha, trazendo aqui um pouco uma biografia, né, do autor, que esse aqui é o Jason Schreier, que ele é editor da Kotaku. Não sei se todo mundo conhece, mas Kotaku é um site de entretenimento muito grande lá fora. E ele, nessa oportunidade, ele teve chance assim, de estar conversando com muita gente dos bastidores da criação de jogos. Bom, uma coisa interessante, então, aqui já tá falando quais são os jogos que tá falando sobre aqui. Diablo 3 não é um jogo assim que eu já joguei o 1, tal, gostava, tal. Destiny, The Witcher 3, esse aqui tem muitos fãs. Halo Wars, Uncharted 4, Shovel Knight, um jogo indie muito bacana. Star Wars 1313, não sei do que é. Pillars of Eternity, esse aqui é um jogo indie também, mas eu não tive a oportunidade de estar jogando. Dragon Age Inquisition e o meu favoritinho tal, Stardew Valley. Stardew Valley é uma história muito interessante, que é um jogo que ele foi praticamente programado, criado totalmente com uma pessoa só. Então é bem incrível a história dele. Bom, vamos falar então das medidas desse livro, né, que como é de praxe, eu gosto de estar fazendo isso. Vamos lá então. De largura ele tem 15,5 cm, 15,6 na verdade, mais ou menos. De altura ele tem quase 23 centímetros, 22,8, alguma coisa assim. E a lombada ele tem 1,5 cm. Bom, como já disse, ele é cartonado, né? Não é capa dura, mas mesmo assim é um livro super bacana. A parte de dentro dele, infelizmente, é bastante, assim, pouco ilustrado. Ele, na verdade, ele não tem nenhum tipo de ilustração, tá? Ele é bastante econômico nesse sentido. Temos aqui a parte da frente, né? Os dramas, tal, falando quem que fez a tradução, né? Que foi o Guilherme Kroll. Aqui, isso aqui é essa edição de 2018. Aqui, uma dedicatória. Aí temos o sumário aqui, falando de todos os jogos que já foi comentado, né? Que tá falando, né? Algumas introduções falando sobre esse mundo, né? Do desenvolvimento de jogos. E aí começa aqui a introdução. E ele é interessante, eu particularmente achei interessante que você pode ler especificamente para um jogo específico. Eu quero saber sobre Shovel Knight, então eu vou lá na página 191 e leio sobre ele. Porém, se você, assim, mesmo não conhecendo todos os jogos, é legal você acompanhando. Por exemplo, eu sou praticamente assim, cria do Xbox. Eu tive o PlayStation 1, meu irmão teve o PlayStation 2 e depois nada de videogame. E aí depois eu só tive o Xbox 360 e agora eu tenho o Xbox One. Então, o Uncharted, que é um exclusivo do PlayStation, eu não tive a oportunidade de jogar. Porém, já vi vídeos tal assim, e o desenvolvimento dele é bem interessante. Eu li essa parte, eu achei muito interessante o que eles fizeram, deixaram de fazer, algumas coisas que queriam que a cabeça, né,
os produtores queria que fosse feito, aí a equipe de desenvolvimento foi fazer de um jeito, tal, assim, aí acabou chegando em um outro ponto. Bem interessante, assim, porque isso aqui mostra principalmente como que é lidar-se com grandes equipes fazendo o desenvolvimento de um jogo, o que tem suas vantagens e desvantagens. E Stardew Valley, por exemplo, não tem uma grande equipe, na verdade não tem uma equipe, só teve uma pessoa trabalhando nesse jogo. Bom, o livro aqui tem uma diagramação bem legal, tem essa cor aqui, pólen, né? Tem uma certa transparência, mas não incomoda, pelo menos pra mim não incomoda. Aqui o D já começa com o efeito pixelado, né? E aí aqui, ó, falando sobre a introdução, né? Como que surgiu a ideia de fazer essa questão do livro e tal, bem interessante. Falando algumas coisas assim bastante interessante sobre o desenvolvimento de jogos em geral, a qual você pode se espelhar caso você tenha esse tipo de interesse em fazer. Aí tem uns avisos aqui, ó. As histórias nesse livro são baseadas em entrevistas que conduzi com cerca de uma centena de desenvolvedores e outras figuras da indústria entre 2015 e 2017. E, novamente, quem tá participando é o Sr. Jimmy, meu cachorro Shih Tzu, que adora participar eventualmente quando eu vou fazer uma gravação. E aqui começamos os jogos propriamente dito. Temos o Pillar of Eternity. E aí vamos continuando aqui, falando sobre o jogo, né? E vai depois os outros jogos aqui. Tem até um marca-página aqui que não tem nada a ver, mas foi por acaso aonde eu parei de ler. Eu, particularmente, agora eu faço aquelas marcações com os adesivinhos. Eu acho que quem acompanha meus vídeos já viu, né? Muitos livros assim com várias marcações. Eu não gosto de marcar com caneta ou com lápis o livro, mas eu gosto de pegar um adesivinho específico para isso e colocar assim para alguns pontos chaves. E infelizmente quando eu comecei a ler esse livro eu não tinha esse costume e eu não li todo ele completo. Vocês já estão vendo aqui que eu parei na página 77. Então, continuando o livro, ele não tem ilustrações, infelizmente, mas o conteúdo de leitura é sensacional. Aqui já temos começando a falar sobre Halo Wars. Halo, uma grande franquia. Eu particularmente, mesmo jogando Xbox assim como sempre, não aprecio muito Halo, tá? Eu não sei, não me pegou. Eu tenho, por exemplo, o Halo Infinite, já mostrei aqui no canal a minha versão Steelbook dele, mas eu comecei a jogar, não me agradou tanto assim. Já joguei alguns outros Halo também, não me agrada. Entre os jogos exclusivos do Xbox eu prefiro, por exemplo, Gears. Mas vamos lá, Gears of War. Mas continuando aqui, vai falando sobre o desenvolvimento de diversos jogos, tal. Falando do Shovel Knight. Shovel Knight é um jogo que eu tenho vontade bastante de jogar. O personagem é extremamente icônico, né? Criaram ele e tal e se tornou um personagem bastante querido. Mas o jogo particularmente eu não joguei. É um joguinho muito indie, né? Assim, em pixel art e tal, assim. E é um cavaleiro que utiliza uma pá. Shovel é pá em inglês. E continuando aqui, vai falando sobre os outros jogos e dando seguimento. São aqui cerca de 300 páginas, tá? Que chega, tem um pouquinho mais aqui, mas é praticamente 300 páginas, 300 e um pouquinho, 302, 303, por aí. E é um livro a qual eu recomendo bastante, principalmente se você gosta dessa questão de jogos, de saber como que foi o desenvolvimento, porque é bacana. Você tem ideia, por exemplo, assim, que, por exemplo, uma parte muito importante de determinado jogo, por exemplo, Uncharted, ele ia ser bem mais curto, não ia ter daquele jeito, e eles acabaram fazendo daquele jeito e virou uma parte, assim, sensacional. Eu não joguei o jogo, mas pelo que eu li aqui foi assim uma decisão muito acertada. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, você já sabe o que tem que fazer. Curta o vídeo, assina o canal, deixe os comentários e a gente se vê no próximo vídeo trazendo mais livros, mais conteúdos do mundo nerd e geek pra vocês. Até mais. Tchau.